Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Rogério. Bom, vou falar um pouco aqui do concurso público de Diadema, concurso público de professores, professor de Educação Básica 1. Participei de uma comissão, existe uma comissão de aprovados no concurso, uma comissão de professores PEB 1 da Prefeitura de Diadema. São aprovados que querem ingressar. Tá? E essa comissão foi feita aí, teve um encontro com o vereador da oposição ao governo de Diadema, que é o vereador Eduardo Minas, e eu tive interesse em participar dessa comissão, porque sempre há muitas denúncias e a gente acaba descobrindo como que está a situação do ensino da prefeitura no momento. Eu fui pensando nisso e até para trazer aqui para vocês notícias quentinhas a respeito do que está acontecendo com este cargo na Prefeitura de Diadema. Antes de falar aqui especificamente do PEB 1, eu quero só fazer um comentário aqui do agente de apoio escolar, que muita gente no grupo esperava que eu levasse a pauta lá nessa comissão. O que acontece é que era uma comissão de professores e eu até tentei falar do agente de apoio escolar, mas não tive espaço. Foi isso que aconteceu. Eu não consegui porque era uma comissão de professores, e aí o vereador não quis nem saber da questão do agente de apoio escolar, que é aquela situação de desvio de finalidade. Existe uma descrição de cargo específica criada em lei que não é seguida no dia a dia. Os agentes vêm reclamando que estão trabalhando com inclusão somente inclusão específico para a inclusão. Então precisa criar um cargo específico para isso. Não consegui levar a pauta adiante, até porque os próprios funcionários, os próprios agentes de apoio escolar devem montar uma comissão depois e reclamar a respeito disso. Então eu aconselho que continue estudando para esse concurso. Quando entrar, ver o que acontece. Se continuar e preciso fazer alguma coisa, eu posso até me prontificar, ajudar nesse caso, quando vocês estiverem já nomeados como estatutário. A gente pode ver essa questão. No momento, não dá para ajudar. Então, é isso. Tá certo? Então, nessa comissão de professores, eu fiquei impressionado com a quantidade de denúncias, e são coisas assim absurdas que estão acontecendo no ensino público municipal em Diadema. Então, pais de alunos aí, as crianças do fundamental do primeiro ano até o 5º ano, preste muita atenção nas coisas que foram ditas lá, que agora eu estou sabendo, estou expondo aqui. Bom, eu sei que essa comissão vai cutucar bastante o governo, então vem chumbo quente por aí, só isso que eu posso dizer. Mas, falando aqui do cargo, preste atenção você que é aprovado no concurso. Olha só a quantidade de vagas que tem de cargos vagos, no caso, né? Cargos vagos é o quê? Aposentadoria, exonerações, 430 cargos vagos de professor de educação básica 1. É muita coisa, não é? É muita coisa. É um rombo. Só que, poxa, parece que a população acaba não percebendo, isso não fica muito explícito, porque numa rede que tem 2.235 professores, acho que é mais ou menos por volta de 2.250 por aí, você tem 430 a menos, é para sentir. Mas de que maneira que eles maqueiam isso? Você acaba não percebendo. O que eles fazem? Eles pegam e ficam fazendo hora extra com os professores. Então o professor acaba dobrando a carga. E aí acaba passando despercebido. A qualidade de ensino cai porque um professor que faz hora extra todo dia, trabalhando ali o dia todo, acaba caindo o rendimento, principalmente da tarde para o final. Então, eu penso que para a educação, para melhorar a qualidade, deveria chamar do concurso público os professores que querem entrar, professores novos que querem entrar. Tá? Além dos 430 cargos vagos, fizeram o levantamento, a comissão fez o levantamento, eu estou aqui com o documento, que de junho de 2023 para cá, até fevereiro aqui, já foram 73 vacâncias entre aposentadorias,
desse lado aqui. E exonerações. São cargos que ficaram vagos e que a prefeitura não preencheu. Tá? Engloba aqui nos 430. Então, antes dessa informação aqui, já tinha 350 aproximadamente em vacância que não foram preenchidos. Então, no momento, tem 430 cargos vagos. Tá? É isso que acontece, além dessas 73 vacâncias recentes que a prefeitura não repôs. Além disso, mais uma denúncia que foi dita lá. Pessoal, todo mundo lá viu. Que, como não tem professor para dar conta, mesmo com as horas extras, mesmo o professor em suplementação, mesmo com tudo isso, falta professor. O que as escolas estão fazendo para maquiar essa falta de professor? Porque você não vai mandar a criança de volta para casa, tá certo? O professor falta, não tem professor, não tem. Não vão mandar para casa. O que eles fazem? Dividem a turma. O que é dividir a turma? É o seguinte. Vamos supor que no terceiro ano A, terceiro ano A, faltou professor, não tem um professor para cobrir ali, não tem substituto, a hora essa já foi, já estourou, não tem ninguém para pôr. Ao invés da escola comunicar aos pais que não tem professor e que vai mandar de volta, não. E, obviamente, que a pensar disso, né, a pensar nisso em legislação, né, o procedimento correto é que, quando não tem professor, pode um coordenador assumir, um vice-diretor, um diretor, que eles acabam assumindo, a gente sabe o que acontece. Tá? Então, assim, o certo não é devolver, não, tá? Não é isso. O certo não é devolver. Mas eu vou te falar o que acontece. Pego essa turma e divide entre as salas. 5 no terceiro E, 5 no terceiro D. E quando não tem, às vezes não cabe, porque são 32 no máximo dentro de uma sala de aula em Diadema. Não cabe, aí pega aluno do terceiro ano e coloca no quarto ano, do 5 anos com alunos maiores, ou coloca no primeiro ano com aluno menor. Totalmente descabível. Pedagogicamente isso é um absurdo, porque você pega criança do terceiro ano e coloca junto com o quarto, junto com o quinto, que estão estudando uma coisa que não tem nada a ver com o que ele está acompanhando ali. Além de mais, né, tem mais coisa. Se isso acontece com frequência nas salas, todo dia vai ali dividindo sala, essa turma, eu estou falando de um exemplo, mas são várias, gente. Tem relatos de 4, 5 turmas sem professor. Eles não têm uma sequência didática. O que acontece? Para a criança, de fato, consolidar uma aprendizagem, aprender algo de fato, é preciso ter uma sequência didática. São os passos a serem seguidos para aprender algo novo. E se todo dia ela está em uma sala, no outro dia está em outra, sabe? Todo dia durante a semana ela está em uma sala diferente, não há sequência didática nenhuma. Porque ela vai entrar, vai estar falando de uma coisa na sala, vai estar na outra sala, está falando de algo que não tem nada a ver com o que ela viu no outro dia. Então não tem aquela sequência didática, tem aquela quebra. Então, as crianças de ensino fundamental, principalmente, estão sendo totalmente prejudicadas no município de Diadema, nas escolas municipais de Diadema. Então, responsabilidade aí da gestão do PT, Felipe, né? Tem que abrir o olho, porque as denúncias estão chegando e é isso, né? Esta é a realidade da rede de Diadema. Até mesmo com os professores, olha só como a qualidade de ensino cai. Existe a lei de 1/3, essa lei antiga. O que é 1/3? Durante a jornada de trabalho semanal do professor, ele precisa de pelo menos 1/3 dessa jornada para planejamento de aula. Faz com que nesse planejamento inclui pesquisas, estudo. O professor tem que pesquisar, tem que estudar o tempo todo. O mundo está assim, grande transformação. Tudo vai mudando. Então o professor tem que acompanhar a evolução das coisas. E através de quê? De pesquisa. O professor, antes de ter essa lei de 1/3, ficava pesquisando em casa e não era remunerado. Então há uma injustiça.
Portanto, de maneira justa, o próprio PT, na época, o Haddad, criou a lei aí, 11.738 de 2008, que determina a lei de 1/3. Então, no mínimo, tá? O mínimo de 1/3 para a jornada de trabalho é para planejamento, pesquisa, correção de atividades, entre outros, que faz com que tenha melhor qualidade no ensino. Até nisso há uma maquiagem em Diadema. Eles estão... Isso não acontece em todas as escolas. Uma escola ou outra que consegue atender. Então eles garantem 1/3 colocando um projeto. Tem até o nome do projeto. O nome do projeto é Dandara e Piatã. Que vai falar aí da cultura afro e também dos indígenas. É um projeto maravilhoso, mas a gente está falando aqui de projeto. Projeto entra e sai. Você não tem um professor especialista em projeto, sabe? Então é uma coisa que a rede faz. O que deveria ser feito? O que acontece lá em Diadema? Professor de 30 horas precisa de 5 aulas para planejamento. Então são 2 de educação física e 2 de artes. O que a prefeitura poderia fazer ao invés de garantir 1/3 usando o projeto? Eu não estou falando aqui para tirar o projeto fora. Pode fazer o projeto em outra situação. Ah, mas o professor vai ficar 6 aulas em planejamento. Não importa, porque a lei fala que é o mínimo. Se passar um pouquinho, tá beleza, não tem problema. Que não pode ser menos que 1/3. Então, no lugar desse projeto, para garantir 1/3, vamos dizer assim, não no lugar do projeto, mas para garantir 1/3, deveria colocar aula de inglês. Então, seria 2 de educação física, 2 de arte e 1 de inglês. E pode também ter o projeto Dandara e Piatã, tranquilo, 6 aulas por professor fazer planejamento. Vai melhorar a qualidade de ensino. Então, nem os professores estão sendo respeitados na rede municipal de Diadema. Então, tudo isso sobrecarga de trabalho, o professor fazendo hora extra todo dia, não tem tempo para planejar, porque em muitas escolas não tem esse projeto, em muitas escolas não tem professor de artes, por conta de quê? Defasagem, não chama do concurso. Então o professor sobrecarregado, o professor sem tempo de planejar, crianças em salas divididas, tudo isso vai resultar no quê? Numa qualidade de ensino abaixo do esperado. E pior, e esses alunos que estão pulando de sala em sala, né, contra a vontade deles, obviamente, se continuar assim, 3º, 4º, 5º ano, vai chegar no 6º ano sem saber absolutamente nada, gente. Porque não há uma sequência didática. Ele não cria nem identificação com o professor. Todo dia é um professor diferente. Pô, como é que vai funcionar um negócio desse? Então, as denúncias são graves, as denúncias são sérias. Com relação ao concurso público, são 430 cargos vagos. E ainda vai ter vão criar aí o CEL de Diadema, que é o quarteirão da educação, que é uma grande iniciativa, é ótima iniciativa, mas se for para fazer dessa maneira que estão fazendo, não adianta. Não adianta você ter um complexo, uma coisa grande que não funciona, ou funciona pela metade. Portanto, essa é a reclamação que eu tenho que fazer aqui. A realidade da educação de Diadema é triste. Tá? É isso. Você é pai aqui em Diadema, que tem crianças matriculadas entre o 1º ano e o 5º ano do ensino fundamental, fica de olho que não está tão bom assim não, quanto parece. É isso. Qualquer outra novidade, se tiver chamada do concurso, a gente comenta aqui. Bom, pelo menos o que a gestão está falando é que não pode chamar por causa de um decreto aí de contenção de gastos. Enfim, a gente vai acompanhando. Se tiver chamada, obviamente, a gente comenta aqui. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!